Oi, aqui é a Jéssica e hoje é dia de mais um episódio da série Livros da Vida. Dessa vez eu vou falar de mais 5 livros favoritos meus, que são da literatura brasileira, e eu tentei juntar alguns autores mais ou menos por faixa etária, por época de publicação, e espero que vocês gostem. Para quem está chegando agora aqui no canal e não sabe do que eu estou falando, essa é uma série em que eu reúno sempre 5 livros que são meus favoritos e cada vídeo eu tento fazer uma linha que junta todas essas histórias, uma linha que junta todos esses livros, porque eu gosto de fazer vídeos temáticos, né? E dessa vez calhou de ser livros da literatura brasileira do século XX. E eu fui pensando autores que são dessa época e que me marcaram muito, desde a faculdade até o mestrado. E aí consegui reunir 5 nomes aqui que são muito importantes para a nossa literatura e eu vou comentar cada um deles com vocês. Eu não faço nesse tipo de vídeo uma resenha, tá? Então não esperem de mim fazer resenha de cada um deles. O que eu falo é a minha relação com esse livro, por que me marcou tanto, quais os pontos que eu acho massa e mais uma relação afetiva do que qualquer outra coisa. Se vocês quiserem conferir sinopse e esse tipo de informação, entrem aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, porque aqui tá a lista de todos os livros que eu tô falando nesse vídeo e vocês podem abrir, ver a sinopse, ver o valor, ver, enfim, qualquer outra coisa que vocês quiserem. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa o joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. E o canal tá quase chegando a 3 mil inscritos, então compartilha aí com aquele amigo que gosta de ler, eu tenho certeza que assim a gente chega mais rápido nessa marca. Vou começar a falar então sobre os livros por ordem de leitura, pelos que primeiro eu conheci até o mais recente, que não é tão recente assim, vocês vão entender. Eu vou tentar contextualizar a época em que eu li cada um deles. O primeiro que eu tenho aqui, e que talvez vocês não imaginem que é um livro da vida, é de um autor que é bastante conhecido, mas que eu não falo muito aqui no canal, porque eu já li os livros dele há muito tempo. Então, quando já passou muito tempo assim da leitura, eu prefiro não fazer vídeo, né? Só quando eu reler. Mas eu tenho alguns planos para isso no ano que vem. Já já a gente vai conversar sobre isso também. Então, sem mais delongas, o primeiro livro da pilha é Dois Irmãos, do Milton Ratum. Esse escritor nortista, né, que nasceu no Amazonas, e que já escreveu vários livros que são hoje consagrados, né, pela crítica literária, mas especialmente pelos leitores, porque o cara realmente é muito bom e escreve muito bem. Nesse livrinho pequenininho aqui, a gente tem uma história tão potente, uma história que retoma um problema, um mito bíblico, né, aquele mito do Caim e do Abel, dos irmãos gêmeos que têm um grande problema de disputa de território, disputa afetiva, disputa, sei lá, por várias coisas. Eu não conheço muito da história da Bíblia, mas a gente tem no nosso imaginário esse mito, né? E aqui a gente acompanha a história do Yakub e do Omar, que são 2 irmãos ali que vão ter que viver o período do regime militar na década de 60 e 70, e muitas coisas acontecem dentro daquela família, não só entre eles, mas é toda uma relação familiar, parental, que é problemática. Eles brigam muito, existem algumas relações complicadas ali, tem até mesmo casos de incesto, então é um livro que perturba a gente durante a leitura, mas que ao mesmo tempo traz tanta reflexão, traz tanta coisa importante para a mesa, sabe, para a gente discutir, muito mais do que uma briga de irmãos, muito mais do que uma história infantil nesse sentido, né, de ficarem disputando qualquer coisa assim entre a família. A gente tem aqui dilemas clássicos, né, como a vida, a morte, enfim. Tem algumas cenas desse livro que eu me lembro até hoje, da ambientação mesmo, das casas, da forma como o Ratum constrói tudo isso, toda essa ambientação, a construção de personagens, e esse livro tem um valor especial para mim, porque foi a primeira leitura que eu fiz na faculdade para apresentar um seminário, né? Então eu me envolvi bastante com ele na época, só que isso já faz 11 anos. Então tá chegando a hora de eu reler esse livro, porque eu lembro do impacto que ele teve na minha vida, e o que eu lembro de pensar quando eu terminei a leitura é: meu Deus, a literatura contemporânea pode ser muito legal, porque eu não fazia ideia
do que era a literatura brasileira contemporânea. Eu tinha lido um que outro clássico até então, né, desde o ensino médio até a faculdade, do comecinho, e esse livro eu li no primeiro semestre da faculdade. Foi um grande choque para mim. Eu não sabia do que a literatura era capaz de fazer e que a história podia ser tão envolvente, uma história que falava de coisas que eu conhecia mais ou menos, né? Se não por ter vivido, por conhecer a história do país mesmo. Também é uma história que me apresentou um lugar para o qual eu nunca tinha olhado, né? Que é o norte do país, mais especificamente Manaus, a vida em Manaus e várias outras questões de desenvolvimento socioeconômico daquela região. E, enfim, gente, é um drama, é um livro pesado nesse sentido, é um livro que tem o seu valor tanto pela construção narrativa quanto pelo enredo, a construção que eu digo dos personagens, do ambiente, da técnica de narração mesmo e, claro, desse enredo que traz muita polêmica. E, enfim, gosto demais, quero reler, espero fazer isso um dia. Outro livro que eu li na faculdade, que foi também para mim um divisor de águas, é o Duas Iguais, da Cíntia Moscovitch. Aqui a gente tem uma escritora gaúcha, contemporânea também, que já escreveu vários livros, mas surpreendentemente ela não é tão conhecida como outros escritores contemporâneos e eu gosto de falar dela aqui no canal por conta disso, para levar ela mais para outros leitores, né, para que outras pessoas possam conhecer. E esse livro também foi um dos que eu tive que apresentar seminário na faculdade, mas já mais para o final. E o meu grande choque com essa leitura foi porque eu descobri a literatura LGBT. Então, eu não tinha tido nenhuma experiência até aquele momento com esse tipo de história, com esse tipo de drama, porque a gente sabe, né, o que é mais consumido, o que aparece mais nas mídias, o que aparece mais nas vitrines das lojas, e literatura LGBT ainda não tem toda essa visibilidade que deveria ter. E isso, imaginem, lá por 2011, menos ainda, né? Hoje em dia a gente tem muitos canais aqui na internet que fazem um trabalho muito bom sobre isso, indicando só livros LGBT, tem perfis no Instagram, tem mais acesso, tem mais visibilidade nesse sentido, né, da parte dos leitores. Mas 10 anos atrás a coisa não era bem assim. E quando eu li esse livro, eu fiquei chocada, eu fiquei impressionada com o que a literatura é capaz de fazer, mais uma vez, né, falando sempre sobre isso, mas é que realmente aqui a gente tem uma história de amor, uma história de amizade entre duas meninas. Na verdade elas eram amigas, cresceram amigas, até que na adolescência uma delas se apaixona pela outra, né, e elas vão precisar lidar com esse novo sentimento que se transforma ali em um período que é tão delicado, né, um período que é tão intenso, que é a adolescência. Além de todas as outras coisas que elas precisam aprender a fazer, né, porque são adolescentes, afinal, tem a escola, tem um monte de coisa para dar conta, tem as diferenças que vão acontecendo no próprio corpo delas e ainda, para coroar tudo isso, uma paixão repentina que ninguém estava esperando. É muito bonito, é muito delicado, a narrativa da Cíntia Moscovitch é uma delícia e eu amo essas edições dela que saem pela editora Record, porque tem todo esse tom aqui e um padrão nas capas que eu adoro e quero ler mais coisas dela. Por enquanto eu só li esse romance que foi assim uma coisa muito marcante mesmo e um livro de contos que é a Arquitetura do Arco-Íris. Sobre esse livro de contos já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar no card para vocês conferirem. Faz um tempinho que eu lancei essa resenha, mas ainda assim vale muito a pena conferir porque são contos excelentes também. E as histórias da Cíntia Moscovitch se passam geralmente, até agora, né, que eu li, em Porto Alegre e também no bairro Bonfim, que é um bairro que tem muita ascendência judaica. A própria Cíntia é judia, né, então ela tem essa vivência a mais, né, passando por tudo o que ela conta e uma prosa, gente, que não dá vontade de parar de ler. Então eu recomendo muito. O Duas Iguais é um livro, assim, maravilhoso, bonito que só, e que eu gostaria muito que outras pessoas lessem também. Na faculdade eu também li alguns autores consagrados, né, como Graciliano Ramos. Eu lembro que eu fui obrigada a ler o São Bernardo, obrigada, assim, a gente podia escolher o livro, mas eu li para fazer um trabalho e gostei, embora não tenha sido arrebatada. E anos depois, bem depois mesmo, assim, quando eu já tinha canal,
eu resolvi ler o clássico Vidas Secas e, gente, que livro maravilhoso! Eu acho que eu não preciso falar muito do enredo porque esse aqui é mais do que conhecido, mas existe a história de uma família muito pobre do sertão nordestino que faz então uma retirada. Eles são retirantes, eles saem desse interior em busca de uma vida melhor numa cidade grande, eles saem cruzando aquela seca toda, passando muita dificuldade, muita sede e tal, até tentar chegar num lugar melhor, mas essa travessia toda é muito difícil e, mais ainda, o antecedente é muito difícil, né? A vida deles dentro de uma fazenda ali, como sublocatários, porque eles trabalham na fazenda, né? E tem um cantinho ali em troca de todo aquele trabalho e vem a seca e acaba com tudo e eles precisam tirar leite de pedra, assim, para poder sobreviver e é um choque de realidade sempre, não adianta dizer que não, assim, porque a gente que vive na cidade, numa cidade com minimamente as condições necessárias pra gente viver, sobreviver, né, a gente não tem ideia do que é isso aqui. E nesses personagens a gente consegue sentir o que é a seca, né, o que é a realidade de boa parte dos brasileiros e por isso ele me marcou tanto. É um dos meus livros da vida, é um livro curtinho, assim, a gente consegue ler rápido, não tem linguagem difícil, é uma linguagem muito seca, muito árida, assim como o clima, né, da ambientação ali, mas que não apresenta dificuldade nenhuma, é envolvente, eu gostei demais. Que livro marcante. E, além disso, teve um livro que eu li no mestrado e que foi muito impactante, muito mais do que eu imaginava. Eu já conhecia o autor pelos contos, mas esse livro aqui me surpreendeu muito, muito. É O Agosto, do Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca é autor de um livro de contos que é bem conhecido também, que é o Feliz Ano Novo, que eu acho que vocês devem saber. E esse aqui é um romanção, um romance mais ou menos histórico, em que ele vai tentar preencher as lacunas do episódio da morte, do suicídio do Getúlio Vargas, né? E aí ele vai cobrir esse período que antecede ali mais ou menos, acho que é um ano antes do suicídio e vai colocando toda aquela situação política que foi fazendo o Getúlio se sentir pressionado, se sentir encurralado e não só isso, né, vai colocando todo o cenário político que estava em polvorosa mesmo no Brasil nessa época e ele faz uma reconstituição que eu acho excelente e além de tudo tem uma prosa que também pega a gente, não é só uma prosa que tem fatos reais e que por isso interessa a gente, não, é toda uma ficcionalização aqui que eu acho que é feita de mão cheia. É um romance que não é curtinho, eu tenho essa edição pequena, que era da Saraiva, né, Saraiva de bolso, inclusive eu gostava dessas capinhas, embora eu não goste muito de livro de bolso, né, gente, eu prefiro livros maiores para ler, acho mais confortável, mas essa aqui tem as páginas amarelas, o que para mim facilita bastante. Claro que agora vocês não estão vendo direito porque, né, a luz está muito forte aqui. Mas aqui nessa edição de bolso ele tem 320 e poucas páginas e eu lembro de ler e não consegui parar. Da mesma forma que o Milton Ratum me parece, né, da mesma forma assim, semelhante, não é da mesma forma. Vocês estão entendendo. O Milton Ratum me marcou muito pela ambientação que ele faz e o Rubem Fonseca também faz isso. Eu lembro de cenas, gente, de deslocamento de carros que são bombardeados ali em atentados, né, na cidade do Rio de Janeiro. Eu lembro perfeitamente da cena do personagem saindo do carro. Enfim, tem coisas que marcam demais, assim, nesse tipo de escrita, e o Rubem Fonseca é um dos grandes escritores brasileiros. Tem gente que não gosta dele, tem gente que fala horrores dele, porque era isso, porque era aquilo. Eu me baseio aqui nessas obras que eu li, e eu só posso considerar, pensando nessas obras, que ele é um grande escritor. E esse romance aqui foi também um divisor de águas para mim, porque pegou uma coisa política, um episódio político muito forte do Brasil, e conseguiu ainda tornar melhor essa história, ficcionalizando nessa obra aqui. Então, assim, guardo com muito carinho O Agosto. Foi uma indicação do meu orientador de mestrado, o professor Aulus. Ele é muito fã do Rubem Fonseca e ele disse se eu quisesse ler alguma coisa mais completa do Rubem, que eu lesse então esse romance, e realmente ele tinha razão. Por fim, mas não menos importante, eu li pela primeira vez a Lígia Fagundes Telles através desse livrinho aqui, As Meninas, que na verdade é um calhamacinho, né? Que é um dos romances mais conhecidos dela e, gente,
esse aqui continua sendo o meu preferido. Eu já li Ciranda de Pedra, eu gostei demais, mas ainda não bateu aquele impacto que eu senti quando li As Meninas. Esse livro aqui, quando eu terminei de ler, eu pensei, como a Lígia consegue fazer isso? Porque, tá, eu sei que a literatura brasileira contemporânea do final do século XX, começo do século XXI, tem essa coisa muito mais explícita, muito mais escancarada no sentido de trazer a militância, trazer os dramas na cara da gente, trazer os problemas da nossa sociedade na cara da gente. E aqui, a Lígia escreveu isso na década de 70, se eu não me engano, em plena ditadura, né? Esse livro passou pela censura e tem todo um episódio que ela conta sobre isso, né? Que acha que os censores ficaram com preguiça de ler, acharam muito chata a novela, o romance, e deixaram passar, não chegaram na parte em que ela narra as torturas, né, que se faziam. Tem um trecho que é retirado de como se fosse um depoimento, e ali a pessoa detalha tudo que ela passou, tudo que fizeram com ela na prisão, né, enfim. E, assim, é horrível, é horrível mesmo. E ela conseguiu fazer com que esse livro chegasse aos leitores, apesar da ditadura, isso é incrível. Mas o que mais me chama a atenção nesse livro é a forma narrativa. Aqui a gente tem 3 perspectivas diferentes, 3 amigas, né? Uma que é totalmente militante da esquerda, comunista, uma que é patricinha e que mora ali num pensionato católico, que fica sendo vigiada pelas freiras, mas que se apaixona por um cara casado e ela acha que ele vai largar tudo e ficar com ela, então ela fantasia muito sobre o amor romântico. E tem uma terceira que tem problemas com drogas, e todas elas são amigas e elas vão em pouco tempo, porque esse livro se passa em muito pouco tempo, assim, coisa de dias, e elas vão tentando ajudar uma a outra, mas sem saber muito bem como fazer, porque elas são muito diferentes, e elas vão apresentando pra gente o que estava acontecendo em São Paulo naquela época, mas muito baseado nas experiências pessoais delas. Então é um livro que fala de um drama, de 3 dramas pessoais. Elas estão com muitos problemas ali para resolver, mas ao mesmo tempo mostra o que era ser adolescente, o que era ser jovem nesse período ditatorial. Então é um livro completíssimo, a meu ver. Cada estrutura dessas, cada personagem tem uma linguagem completamente diferente, então a gente sabe quando muda, assim. Até no começo as pessoas geralmente têm dificuldade, porque ele não tem muita divisão, né, de personagem, então, e nem de capítulo. É complicado pegar esse ritmo no começo, talvez. Ele tem pequenas separações, mas ele não tem, tipo, capítulo 1 fulana, capítulo 2 ciclana, não, é tudo um bolo só, e a gente que lute pra completar, né, tudo isso. Mas assim, magistral, a meu ver, é o bem tipo de história que eu gosto, contemporânea, inclusive no formato narrativo. Eu acho que a Lígia é muito à frente do tempo dela enquanto ela faz isso, né, porque esse tipo de história, assim, entrecortada tem muito hoje em dia, mas nesse momento não tinha tanto. Então, maravilhosa, um livro favoritaço também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses que são joias raras aqui da minha biblioteca. Eu quero muito reler alguns deles e tô planejando alguma coisa para 2021, vamos ver se rola. De qualquer forma, eu deixo essas recomendações, caso vocês ainda não tenham lido algum desses clássicos, por favor, façam isso. São livros excelentes, de altíssima qualidade, que a gente precisa falar sobre, porque, né, para falar de literatura estrangeira já tem muita gente por aí falando. Então vamos falar dos nossos queridos autores nacionais, que eles têm muito a nos dizer. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.